Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é domingo, dia 9 de abril de 2023, domingo de Páscoa, celebração da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos então dar continuidade aqui ao nosso trabalho de jornada de cura, da jornada de cura das nossas crianças interiores através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Eu vou pedir um pouco de paciência de vocês comigo hoje, porque hoje eu ainda vou acabar falando desse tema da Páscoa, né? Porque as energias da Páscoa estão muito fortes aqui para mim. Não sei se estão fortes aí para vocês também, mas aí eu garanto que amanhã a gente retoma a nossa jornada mais focados na questão das feridas, das nossas feridas emocionais de infância, tá bom? Vamos lá então. Começamos o nosso vídeo com a revisão da lição do dia. Hoje nós estamos na lição 99. A salvação é a minha única função aqui. A salvação e perdão são a mesma coisa. Isso a gente já sabia, né? Ambos sugerem que algo saiu errado. Alguma coisa da qual é preciso ser salvo. Alguma coisa pela qual é preciso ser perdoado. Algo que está errado e precisa de uma mudança corretiva. Algo à parte ou diferente da vontade de Deus. Portanto, ambos os termos sugerem uma coisa impossível, mas que, no entanto, tem ocorrido, resultando num estado de conflito, visto entre o que é e o que nunca poderia ser. Ele está falando aqui justamente do fato de a gente viver nesse mundo ilusório do ego, tá? Então a ilusão ela ficou tão real para nós que nós acreditamos que realmente todas essas situações horrendas aconteceram. Por quê? Porque nós acreditamos que a nossa separação de nosso pai ela é real, né? Então é basicamente disso que ele está falando. Agora, a verdade e as ilusões são iguais, pois ambas têm acontecido. O impossível vem a ser aquilo de que precisas ser perdoado, aquilo de que precisas ser salvo. Esse mundo horrendo do ego. A salvação agora vem a ser a fronteira entre a verdade e a ilusão. Ela reflete a verdade porque é o meio pelo qual podes escapar das ilusões. No entanto, ainda não é a verdade, porque desfaz o que nunca foi feito. Como poderia haver algum ponto de encontro onde o céu e a terra pudessem ser reconciliados dentro de uma mente na qual ambos existem? A mente que vê ilusões pensa que são reais. Elas têm existência no sentido de que são pensamentos e, no entanto, não são reais, porque a mente que pensa esses pensamentos é separada de Deus. O que une a mente e os pensamentos separados com a mente e o pensamento que são para sempre unos. Que plano poderia manter a verdade inviolada e ainda assim reconhecer as necessidades que as ilusões trazem e oferecer os meios para satisfazê-las, para desfazê-las, sem ataque e sem nenhum toque de dor? O que mais poderia ser esse plano, senão o pensamento de Deus, pelo qual o que nunca foi feito deixa de ser visto, e os pecados que nunca foram reais são esquecidos, né? Essa é uma frase importante. Os pecados que nunca foram reais são esquecidos, né? O Espírito Santo mantém esse plano de Deus exatamente como foi recebido, dentro da mente de Deus e da tua. Ele está à parte do tempo, porque a sua fonte é intemporal. No entanto, ele opera no tempo devido à tua crença, segundo a qual o tempo é irreal. Inabalável, o Espírito Santo olha para o que tu vês: pecado, dor e morte, pesar, separação e perda. Mas ele sabe que uma coisa ainda tem que ser verdadeira. Deus é amor e isso não é a sua vontade, né? Então a dor e o sofrimento
as loucuras do mundo, nada disso pode ser a vontade de Deus. Essa é uma das primeiras premissas que o estudante de um curso em milagres tem que assumir como verdadeiras. E quando eu digo que o estudante de um curso em milagres precisa assumir essa premissa como verdadeira, o que eu estou querendo dizer aqui é algo muito simples. Mesmo que o seu ego não acredite nisso e comece a gritar lá no seu ouvido que não é assim, você vai ter que dizer, é assim e ponto. E eu vou basear a minha vida nessas premissas. Deus não criou esse mundo. Porque nesse mundo a morte, a dor, a infelicidade, a doença, o envelhecimento, que é uma forma de doença. Então Deus não criou nada disso, né? E aí, à medida em que o tempo for passando, que você for se tornando um estudante mais avançado, vai ficar muito fácil para você ver a veracidade dessas premissas, né? Que são os pilares, os fundamentos, a estrutura do sistema de pensamento do Espírito Santo. Tá bom? Então, Deus ainda é amor e isso não é a sua vontade. O meu gato aqui, ele já está fazendo todo tipo de escândalo para ver se eu vou atrás dele brincar. Aslan, vem me ajudar com o vídeo, vem? Daqui a pouco eu brinco. Isso, vem aqui na sua mãe. Esse é o pensamento que traz as ilusões à verdade e as vê como aparências por trás das quais se encontra o que é imutável e o que é certo. Esse é o pensamento que salva e perdoa, pois não deposita nenhuma fé no que não foi criado pela única fonte que conhece. Esse é o pensamento cuja função é salvar, dando-te a função que ele tem como tua. A salvação é a tua função com aquele a quem o plano foi dado. Agora esse plano foi confiado a ti, junto com ele. Ele tem uma resposta para as aparências, independentemente da sua forma, tamanho, profundidade e de qualquer atributo que pareçam ter. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor e isto não é a sua vontade. Então, isto o quê? Este sofrimento, esta dor, este problema, este acidente, esta guerra, esta epidemia, esta doença, né? Este corpo deteriorado. Não. Deus ainda é amor e isso, nada disso é a vontade dele. Nada disso. A salvação ainda é a minha única função aqui. Tu, que ainda haverás de trabalhar em milagres, certifica-te de praticar bem a ideia para o dia de hoje. Tenta perceber a força no que dizes, pois essas são palavras nas quais está a tua liberdade. O teu pai te ama. Todo mundo da dor não é a sua vontade. Perdoa-te pelo pensamento de que ele tenha querido isso para ti. Então, nós precisamos nos perdoar pelos pensamentos que nós nutrimos a respeito de Deus. Vem cá, filho, vem. Vem na mamãe. Certo? Nós temos que nos perdoar. Nós temos que nos perdoar por termos projetado o nosso ego em Deus. Certo? Vem cá, meu amor, vem, meu neguinho branco, vem. Vem na sua mãe, vem, meu amor, vem. Vem na mamãe, vem. Vem. Um minuto que eu tô acalmando a fera aqui. Vem cá, minha fera, vem cá, minha fera branca. A minha fera branca, que parece um anjo, mas é uma fera. Dá bom dia para os seus spec ouvintes. Bom dia, galera, tudo bem? Hoje estamos na lição 99. Né? Porque aqui comigo no meu colo, ele normalmente sossega e para de tocar horror. Então, em seguida, deixa que o pensamento com o qual ele substituiu todos os teus equívocos entre nos lugares escuros da tua mente que teve os pensamentos que nunca foram a sua vontade, a vontade dele. Então vamos fazer uma observação interessante aqui a respeito dessa frase do nosso mestre. Então vamos permitir, né, que o pensamento dele,
que o pensamento de hoje, a salvação é a minha única função aqui, Deus ainda é amor e isto não é a sua vontade, ele vai entrar onde? Ele vai entrar nos lugares escuros das nossas mentes, onde estão os pensamentos que nunca foram a vontade de Deus, que nós não compartilhamos com Deus. Então, onde é que essa luz vai entrar? A luz do exercício vai entrar na nossa mente inconsciente, nos porões da nossa mente, no submundo, no mundo avernal, governado por Hades, por Plutão, né? Olha que interessante, Plutão está agora astrologicamente mudando para o signo de Aquário, vai ficar um tempinho, depois ele vai entrar em movimento retrógrado, volta para Capricórnio, e aí a partir, eu acho que de janeiro do ano que vem, ele fica direto em Aquário. Então o que quer dizer isso? Que nós vamos ter que olhar para as partes do nosso inconsciente que são regidas pelo signo de Aquário, né? Então a gente tem que se abrir para olhar para as nossas sombras, para jogar luz lá. Vamos parar com essa fantasia de que nós somos seres iluminados, não temos defeito, não ficamos com raiva, não queremos matar o vizinho que hoje resolveu fazer uma obra, né? Hoje o outro vizinho resolveu fazer uma obra. Domingo de Páscoa ele está fazendo uma obra, tá quebrando tijolo, né? Ontem o outro vizinho resolveu fazer uma churrascada com música ao vivo no volume máximo em plena sexta-feira da paixão, né? E aí o que a gente precisa exercitar? Aceitação, fluir com o fluxo da vida, né? Ontem não, anteontem, fazer uma live sobre a mensagem da crucificação com o pagode rolando, né? Foi desafiador, mas nós conseguimos, não é mesmo? Então, a gente precisa levar a luz para esse inconsciente. O bacana é que a gente já sabe que a gente não faz isso sozinho. Não fazemos isso sozinhos, sob hipótese nenhuma. Ó, a marretada. Não sei se vocês ouvem. Domingo, 11h30 da manhã. Marretada. Pá, 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 pá. Né? Eu acho que isso é contra a lei. Eu acho. Mas enfim. Então, nós precisamos definitivamente deixar de temer esse olhar para o nosso inconsciente. Temos que deixar de temer isso. Por quê? Porque o nosso Mestre Jesus, ele está segurando nas nossas mãos e o Divino Espírito Santo é esse farol que vai iluminar os recônditos das nossas mentes, tá? Essa parte pertence a Deus, né? O deixar que o pensamento entre nos lugares escuros da mente. Essa parte pertence a Deus, assim como o resto. Ela não pensa teus pensamentos solitários e faz com que sejam reais, escondendo-os dele, do Pai. Deixa entrar a luz e não olharás para nenhum obstáculo àquilo que é a sua vontade, a vontade do Pai para ti. Abre os teus segredos à sua luz benigna e vê com que intensidade essa luz ainda brilha em ti. Por isso que eu peço para vocês fazerem o diário de mudança de atitudes. Escreve toda a podridão que está lá na sua mente. Mas já que se o meu marido pegar o que eu escrevo, ele vai pedir o divórcio. Então, minha filha, escreve toda a podridão e logo em seguida você queima. Seu marido não precisa pegar nada, né? Mas tenta convencer o seu marido que tem coisas que são suas, que ele não tem nada o que mexer, né? Que a gente também, num casamento, tem que respeitar a individualidade do outro, de uma forma saudável, né? Então não tenha medo de olhar para esse lixo, porque enquanto você não olha, enquanto você não coloca a luz nessa sombra, aquilo ali está putrefando, está apodrecendo, está exalando um mau cheiro e está criando coisas ruins na sua vida. Não pense que algo de bom vem dessa sua sombra que você reprime. Não vem. Você começa a ter que ver do lado de fora. Então, se você tem do lado de dentro uma hidra de Lerna, aquela de 10 cabeças, que se você corta uma, nascem outras 10, ou 3, eu acho, não me lembro, da mitologia grega,
Se você não olha, não cuida, não ilumina, o que acontece na sua vida? Você vai no supermercado e tá a hidra de Lerna lá no estacionamento. Você vai ter que encontrar com ela de alguma maneira, porque a projeção dá lugar à percepção. Então não tenha medo. Não tenha medo. Na minha opinião, essa é a parte mais legal de um curso em milagres. É a parte que eu mais gosto, na minha visão, na minha percepção. É isso, a gente vai jogar luz sobre a escuridão. Aquele defeito de caráter que você tanto insiste em apontar o dedo no outro, o dedo para o outro, dizendo que ele é olhe para isso. De alguma forma isso está dentro de você também. Senão você não estaria projetando. Então o que você está reprimindo aí? O meu marido ele é muito preguiçoso. Ele é um preguiçoso. Meu marido é um inútil. Chega no final de semana, ele deita no sofá, ele pega o controle remoto da TV, ele fica vendo futebol e tomando cerveja o dia inteiro. E você, o que tá reprimindo? Você tá reprimindo a preguiçosa em você, porque você não se permite parar quieta. Então, quer saber a minha sugestão para você? Quando seu marido ligar a TV e for ver o jogo de futebol com a cerveja na mão, se você gostar de futebol, vai pro lado dele. E fica vendo futebol o dia inteiro com ele e não faz nada. E não faz almoço, e não lava a louça, não faz nada. Mas aí a gente vai ficar sem comer. Fica sem comer, vai, faz um sanduíche. Deixa o seu marido se virar. Você não vai fazer almoço hoje? Eu vou ver o futebol com você. Aí você fala pra mim, mas já que eu odeio futebol, então você vai pro outro quarto e fica vendo Netflix o dia inteiro. Com um copo de vinho na mão, ou com um copo de cerveja na mão, ou com uma limonada na mão, se você for como eu que não bebe. Um mate, ó. Mate caseiro, que vocês veem que eu faço aqui direto. Bebe mate o dia inteiro. Vai chegar de noite, não vai nem conseguir dormir, porque bebeu mate o dia inteiro. Entendeu? Faz uma jarra de suco de laranja, fica lá bebendo suco de laranja, vendo Netflix. Meu bem, mas você não vai fazer o almoço? Não! Hoje eu estou no 12º episódio da 19ª temporada e termina na 20ª. Eu vou terminar essa série hoje. Pronto, acabou. Não vai mais se incomodar com a preguiça do marido, porque está se permitindo ser preguiçosa. Hoje eu não vou arrumar minha cama. Hoje eu não vou fazer almoço. Hoje eu não vou lavar a roupa. Hoje eu não vou limpar a casa. Hoje eu não vou fazer nada pra ninguém. E aí observa o que vai acontecer com a sua família. Depois você me conta aqui nos comentários, tá? Óbvio que essas pessoas vão começar a me odiar, né? Mas aí tá tudo bem. O Divino Espírito Santo cuida disso. Pratica o seu pensamento hoje e deixa a sua luz, a luz de Deus, buscar e iluminar todos os pontos escuros e brilhar através deles para uni-los ao resto. É a vontade de Deus que a tua mente seja una com a sua, com a dele, Deus. É a vontade de Deus não ter senão um filho. É a vontade de Deus que tu sejas o seu único filho. Pensa nessas coisas ao praticares hoje e começa a lição que aprendemos hoje com esta instrução no caminho da verdade. A salvação é a minha única função aqui. A salvação é a minha única função aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa, então o perdão é a minha única função aqui. Eu perdoo o meu marido, que fica lá o dia inteiro vendo jogo de futebol, e ao perdoar o meu marido eu posso me libertar para passar o dia inteiro vendo corrida de Fórmula 1. Mas já que a corrida de Fórmula 1 dura 2 horas, não tem problema, você vai lá no YouTube e vê todas as corridas de Fórmula 1 do Ayrton Senna, de todos os tempos. Olha que maravilha, se você gostar. A salvação e o perdão são a mesma coisa. Em seguida, volta-te para aquele que compartilha a tua função aqui, na terceira dimensão. Quem é esse cara? E deixa-o ensinar-te o que precisas aprender para deixares de lado todo o medo e conheceres o teu ser, né, o teu ser real,
como o amor que não tem nenhum oposto a ti. Perdoa todos os pensamentos que querem se opor à verdade da tua completeza, unidade e paz. Tu não podes perder as dádivas que o teu pai te deu. Tu não queres ser outro ser. Não tens outra função que não seja a de Deus. Perdoa-te pela função que tu pensas que fizeste. O perdão e a salvação são a mesma coisa. Perdoa o que tem feito o que tens feito e tu és salvo. Então, eu vou, no exemplo do marido, eu vou me perdoar porque eu passei 10 anos do meu casamento criticando o meu marido. Porque o meu marido vai pra frente do sofá com o controle remoto na mão e fica vendo o jogo de futebol o dia inteiro, né? Primeiro ele vê o campeonato inglês, depois ele vê o campeonato europeu, depois ele vê o campeonato carioca, depois ele vê o campeonato brasileiro e depois ele vê a reprise da Copa de 1970, né? Que beleza! E aí, não tem domingo, tem o meu marido lá no sofá, vendo jogo de futebol, bebendo cerveja com o controle remoto na mão. E aí eu paro de criticar, eu paro de reclamar e eu dou vazão ao preguiçoso dentro de mim. A preguiçosa dentro de mim, né? E se vocês estão falando com uma pessoa que é expert em fazer isso, tá? Não tô falando aqui do que eu não sei. Eu sou muito boa nisso, tá? Bom, enfim, meus queridos, tô aqui confessando meus defeitos de caráter em rede mundial, em rede global, né? Quem quiser conhecer meus defeitos de caráter é só assistir meus vídeos no YouTube, né? Porque essa que vos fala é uma pessoa amplamente imperfeita. Mas essa que vos fala, com uma boa lua em Escorpião, conjunta a Júpiter em Escorpião, na casa 12, está muito consciente das próprias sombras. Então, gente, não tem jeito. Chegou uma pessoa na minha frente que tá me incomodando, eu logo vou olhar onde é que ou eu tô fazendo igual e não tô querendo ver, ou então eu tô reprimindo aquele comportamento, né? No caso do vizinho que faz a churrascada na sexta-feira da paixão, a parte minha que se incomoda é essa parte que é muito estrita na observação das regras do ponto de vista espiritual, né? O que me traz até uma certa obsessão. Então, o que eu treinei na sexta-feira? Eu treinei o seguinte ponto de vista. Eles não são cristãos. Ou se são cristãos, não praticam. Esse é um direito deles. Para eles, esse é um dia como outro qualquer. Para eles, esse é um feriado, é um dia de descanso, então é um dia de diversão. Pronto, o problema acabou. E aí, o que eu tenho que aprender a fazer? Eu tenho que aprender a me levar para eu me divertir. Que é justamente o que é difícil na minha vida. Porque eu sou workaholic e sempre fui. E sempre fui obcecada e tô sempre fazendo alguma coisa, tô sempre lendo um livro, tô sempre ouvindo uma palestra. Pra vocês terem ideia, hoje eu já escutei uma palestra. Uma aula que eu tô atrasada no curso que eu tô fazendo. Já assisti. Então, enquanto eu tô tomando café da manhã, a palestra tá lá rolando, eu tô tomando banho, a palestra tá rolando, eu tô limpando as caixinhas dos gatos, a palestra tá rolando, não para um minuto. Isso é uma obsessão. Concordam comigo? Né? Muito bem. Então, perdoa o que tens feito e tu és salvo. Há uma mensagem especial para o dia de hoje que tem o poder de remover para sempre da tua mente todas as formas de dúvida e de medo. Se fores tentado a acreditar que são verdadeiras, lembra-te de que as aparências não podem resistir à verdade que estas palavras poderosas contêm. Se o tablet deixar, a gente lê. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor e isto não é a tua vontade. A sua vontade, a vontade de Deus. A tua única função te diz que tu és um só. Lembra-te disso nos intervalos entre os 5 minutos que dás para serem compartilhados com aquele que compartilha o plano de Deus contigo. Lembra-te, a salvação é a minha única função aqui.
Assim tu colocas o perdão na tua mente e permites que todo o medo seja gentilmente posto de lado, para que o amor possa achar o seu lugar de direito em ti e mostrar-te que tu és o Filho de Deus. Como eu vou fazer a prática da lição com a minha pequena criança interior, que está lá guardadinha, escondidinha dentro do armário, dos porões da minha mente inconsciente? A minha criança interior maravilha, graças a Deus, deitou aqui e se acalmou. É impressionante, eu começo a trazer... No início ele tá nervoso, né? Porque ele quer atenção, ele é muito carente. E aí, à medida em que eu vou falando, que eu entro na energia do vídeo, ele se acalma e deita. A mesma coisa acontece quando eu tô meditando. Eu levanto, quando eu levanto, eu ponho a comida e ele tá desesperado, fica correndo de um lado pro outro. Dá 5 minutos, 10 minutos depois de a meditação ter começado, ele vem e deita no meu colo. É impressionante como o acalmar da minha mente, o foco na minha mente afeta ele, né? Então, você vai chegar para sua criança e você pegue uma lembrança da sua criança bem ferida e fale para ela: Deus ainda é amor e isto não é a sua vontade. O perdão é a sua única função aqui. Vamos usar o perdão? Porque a salvação para essa parte da nossa criança, que é essa parte da nossa mente, que é a nossa criança interior, ela pode ser uma expressão um tanto quanto hermética, enigmática, né? Então vamos falar, o perdão é a sua única função aqui. Você pode se sentar com ela e perguntar para ela: como nós podemos perdoar? Como nós podemos olhar para essa situação e perdoar? Porque essa é a nossa única função aqui. E Deus ainda é amor, e isto não é a vontade de Deus para nós. O sofrimento nunca é a vontade de Deus para nós, né? É isso que você tem que dizer para sua criança. É disso que você tem que convencê-la. E, voltando à história da crucificação, se essa frase de hoje, ela é verdadeira, e nós sabemos que é, Deus ainda é amor e isto não é a vontade de Deus, como a crucificação de Cristo poderia ter sido a vontade de Deus, né? E aí ontem eu fiz aquele postzinho do carneirinho no Instagram, né? Para lembrar vocês que o Deus verdadeiro nunca vai querer sacrifício. E essa sim é a mensagem de Jesus. Jesus, quando começa a pregar, ele vem nos ensinar sobre o Deus verdadeiro. Não é isso? E o Deus verdadeiro é amor. Deus ainda é amor. Então, se o Deus verdadeiro é amor, uma lepra, uma cegueira, uma paralisia corporal, não poderiam ser a vontade de Deus. Certo? Uma crucificação não poderia ser a vontade de Deus. Ainda mais a crucificação, entre aspas, do seu filho único. Não faria sentido. Então, essa história de que o nosso mestre morreu para que nós pudéssemos pagar pelos nossos pecados, não procede. Não pode proceder dentro de um cenário no qual Deus permanece sendo amor. Então, quem crucifica Jesus é o ego daquela coletividade. Foi sobre isso que nós falamos longamente na sexta-feira, né? Nós crucificamos Jesus nas nossas mentes. Nós crucificamos o nosso inimigo nas nossas vidas. E aí a gente chega lá numa lição, que eu acho que é a 196, que diz assim: eu só posso crucificar a mim mesmo. Então é por isso, vou repetir,
que Jesus nos pede que nós o perdoemos. Porque ele na cruz ficou sendo o símbolo da nossa culpa. Mas você e eu, nós somos o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Não é? Então, como é que é isso? Como é que eu fecho o cubo mágico? Só tem um jeito de eu fechar o cubo mágico. Vocês lembram do cubo mágico, né? Nunca consegui resolver aquilo. Acho que eu resolvi aquilo uma vez na vida, talvez. 2. Negócio horrendo, né? Eu vou ficando irritada. Aí, olha só. Eu sou muito impaciente. E aí, gente, o que acontece? Só tem um jeito de eu fechar o cubo mágico. A crucificação de Jesus não foi a vontade de Deus, jamais, sob forma alguma. Não é isso? Bom, tá me sendo lembrado aqui que eu tenho que contar uma coisa para vocês importante do que eu fiz ontem, né? Então contei para vocês que eu ia ter a minha live lá com o David Wilcock, que foi maravilhosa, ele ficou com a gente acho que 2h40, alguma coisa assim, e eu tenho 2 mensagens dele que eu considero muito importantes. A primeira mensagem dele é que, de acordo lá com as profecias do Arcanjo Miguel, que ele canalizou, nós, enquanto planeta, entramos numa linha temporal positiva, numa linha ascensional. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos conseguindo, o número de pessoas que está efetivamente engajado nesse processo de expansão da consciência, que é um número infelizmente muito pequeno, eu acho que não chega nem a 5% da humanidade, está nesse processo, mas nós que estamos nesse processo, e aqui eu digo esse nós com muita tranquilidade, porque se você está estudando um curso é milagres, independente de se comigo, hoje você caiu nesse vídeo de paraquedas, ou com qualquer outro professor, você está num esforço de expansão, buscando a expansão da sua consciência, né? Então, nós estamos conseguindo ancorar a energia luminosa suficiente para direcionar a Terra para uma outra linha ascensional, para uma outra linha de futuro, que seria a linha ascensional, tá? Nem todos vão para essa linha temporal, nem todos. Mas se você está aqui comigo, assistindo esse vídeo, ouvindo isso, seguramente você está nessa linha temporal, tá? Lembra vocês que existem mundos paralelos. E eu imagino que vocês já devam ter sentido, já devam ter percebido que, de alguma maneira, nós estamos nos descolando de um mundo, do mundo do ego. Desse mundo de dor, desse mundo de pecado, de culpa, de medo. Nós estamos nos descolando disso. Então, essa é a primeira mensagem aqui que eu tenho para vocês, né? Ele tem a impressão de que as coisas vão caminhar rápido, né? Eu não tenho tanta certeza, eu fico com um pouco de dúvida, né? Adoro ele, confio nele, mas às vezes eu acho ele um pouco excessivamente otimista, mas estou passando a mensagem dele para vocês. A outra coisa que ele falou ontem que eu achei linda, linda, linda e que eu quero muito contar para vocês é que ele disse que a energia do Arcanjo Miguel é a energia do sagrado masculino, a energia do divino masculino, né? Então seria a energia do Yang na sua forma mais pura e menos egóica, né? Então, se você, meu querido aluno homem, está querendo se conectar com o seu sagrado masculino, a minha sugestão é que você cole no Arcanjo Miguel, né? O David, ele é um homem, né? Que depois, se vocês quiserem ver o rosto dele, entrem no canal dele, que é Divine Cosmos, tá? Divine Cosmos. Aí Cosmos escreve igual no português, como no português. O David, ele é um homem que, pra mim, ele tem isso. Ele tá no sagrado masculino dele, né?
Ele é, sem dúvida nenhuma, um homem que se curou muito dos traumas dele, né? E é muito legal que ele conta os traumas dele de infância. Ele foi extremamente abusado, ele sofreu bullying na escola porque era muito inteligente, ele teve um período da vida dele em que ele era obeso, né? Então ele foi muito ferido, o emocional dele foi muito ferido, muito ferido. Ele conta isso nos cursos dele, né? Não nos vídeos, nas lives, mas nos cursos dele fechados, e eu já fiz vários. Ele conta isso, né? E ele conseguiu curar as feridas emocionais dele através de processos muito similares a esse que nós estamos utilizando aqui na jornada de cura da criança interior. E repetindo, tem 2 ensinamentos espirituais os quais ele menciona. O primeiro é um curso em milagres, ele conheceu, gostou muito, mas não ficou, e ele foi para os ensinamentos do livro A Lei do Uno, The Law of One, que é o ensinamento que ele pratica e que no fim das contas é 100% um curso em milagres. Mas na minha percepção, na minha opinião, é como se a Lei do Uno fosse ainda muito maior do que um curso em milagres, né? Então, o curso em milagres, ele nos traz o ensinamento para que nós possamos subir os primeiros degraus da escada ascensional, como o Dr. Joshua David Stone pontua nos textos dele. Mas a Lei do Uno vai muito além, né? E obviamente que o David está muito, 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 muito além do que eu sou capaz de ensinar aqui para vocês. Então ele está com a Lei do Uno, mas ele começou com um curso em milagres, tá? Mas nada do que a Lei do Uno fala ele deixa de falar. Inclusive, ele ontem falou uma outra frase que eu tô me lembrando aqui, que eu tenho que repetir para vocês, que é totalmente um curso em milagres. Ele falou: você quer sair da lei do karma? Você quer sair da roda do karma? Você quer parar de morrer, reencarnar, morrer, reencarnar, morrer, reencarnar? Existe uma chave, e essa chave é o perdão. Então, só tem um jeito de você descer desse trem, tá? Ai, Jaque, de que trem que você tá falando? O trem da roda das encarnações. Imagina que você tá num trem que ele faz isso. Que nem looping de montanha-russa, sabe? Só que imagina que você tá preso no looping de montanha-russa. Porque o looping de montanha... No looping, a gente faz assim, tá, e a gente sai do outro lado da roda. Não é assim? Eu nunca participei disso, porque eu sou covarde para essas coisas, né? Eu fui uma vez numa montanha-russa na Disney e foi muito bom, obrigada. E foi uma montanha-russa leve, tá? Tipo, leve. Eu fui naquilo, rezei, pedi ao Espírito Santo para estar comigo lá, encarei aquela corrida e depois eu saí e falei: obrigada, meu Deus, por esta experiência, agradeço muito, despertou todos os meus sentimentos de medo, de sobrevivência, ativou minha mente egóica, muito obrigada, fiz um alto fogo sagrado, liberei toda aquela energia que tinha ficado presa ali no meu campo de energia, fui embora e falei: não quero mais, obrigada, né? Que era a montanha-russa, para quem conhecer a Disney lá, o parque, não me lembro qual era o parque, mas é uma que é do monstro, Abominável Homem das Neves. Muito bem. Então, a roda do karma seria você ficar na montanha-russa que nem o hamster. Então, você faz nhé, 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 nhé. E esse nhé é morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna. Morre e reencarna com as mesmas densidades, com as mesmas lições não aprendidas, com mais karma que você já adquiriu daquela vida, e você não aprendeu nada, e você não perdoou ninguém, e o seu inimigo veio para você perdoar e você enfiou um sopapo na cara dele, né? E aquela lição veio de desapego, veio para sua vida e você não aprendeu nada, e você morreu apegado, você morreu amaldiçoando a sua ex-mulher porque ela foi embora com o rapaz da Globosat. Quando a lição era você se desapegar da sua ex-mulher, né? Então, o que ele falou ontem é o que o curso nos ensina em outras palavras. Então, a única chave de você para você descer desse trem, você tocar o sinal e o motorista lá, o piloto lá, parar o trem para você descer, é o perdão. Tá? É o perdão. Lembrando de algo extremamente importante. Quando eu perdoo o outro, eu estou me perdoando. Quando eu estou me perdoando, eu estou perdoando o outro. Porque dar e receber, na verdade, são um só. Tá bom?
Então não se esqueçam disso. A chave é o perdão. Então, quando você tiver um problema, um desafio na sua vida, você vai ter 3 grandes chaves, tá? Elas normalmente vêm por ordem, mas você pode também usá-las individualmente. A primeira chave é a aceitação da realidade tal qual ela se apresenta. A segunda chave é o perdão da situação, da pessoa tal qual ela se apresenta na sua vida. E a terceira chave é a gratidão daquela situação que veio para te ensinar a se tornar mais inteiro. Então, eu aceito que os vizinhos fizeram a churrascada na sexta-feira da paixão. E aí, na hora que eu comecei a live, eu pedi ao Divino Espírito Santo que gerenciasse o barulho, de forma que não nos atrapalhasse. Me parece que foi o que aconteceu. Ninguém reclamou durante a live, né? Fiquei com as janelas fechadas e seguimos com a live. E eu ouvindo ali o Alceu Valença, da bruma leve das paixões que vem de dentro, né? E o pior, gente, não era uma churrascada movida a rock and roll. Não tava tocando U2, Dire Straits, Tears for Fears. Não tava tocando Duran Duran, né? Não estava tocando um bom heavy metal, que são os estilos musicais favoritos da professora de vocês. Estava tocando o pagodão, né? Estava tocando a MPB, que eu abomino, com todo respeito àqueles que gostam, né? Porque eu acho, o meu gosto musical é de uma pessoa que nasceu no coração de Londres, né? E eu nasci no coração do bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, né? E cresci ouvindo música clássica, né? Ouvindo Mozart, ouvindo Beethoven, ouvindo Bach, ouvindo Handel, Mendelssohn, né? Muito bem. Então, eu perdoo, né? Perdoo que aquilo estava acontecendo e eu agradeço. Por quê? Por que eu agradeço? Porque a situação veio me mostrar que os vizinhos não estão fazendo nada contra mim. Os vizinhos estão fazendo tudo a favor de si próprios. E os vizinhos não são cristãos. E não tem que ser. E talvez sejam cristãos e não pratiquem. Então eles não estão nem aí para a sexta-feira da paixão. Como muito provavelmente não estão nem aí para o domingo de Páscoa. Hoje teremos live a pedidos, tá? Não sei se farei a live às 19 ou às 20 horas. Aguardem o chamado no Instagram. Se eu conseguir, vou começar às 19 para poder terminar mais cedo. Mas eu tenho 2 compromissos na hora que eu terminar o vídeo aqui, tá? Muito bem, meus amores. Então, as chaves são aceitação, perdão e gratidão, tá? Vamos, então, ao texto da Marianne Williamson, o texto do dia 99. Eu posso ser quem quer que eu escolha ser no dia de hoje. Quem e como eu era ontem não tem inerente conexão com quem e como eu escolho ser no dia de hoje. Por quê? Porque eu não vou deixar o meu passado me dominar. Eu não escolho mais isso. Eu já fiz a lição lá do início do livro de exercícios, eu vejo só o passado. Eu não quero mais ver o passado na minha vida. Eu quero fazer novas escolhas aqui e agora. No momento presente. É isso que eu quero. É isso que eu vou fazer, é isso que eu estou escolhendo fazer, tá? O meu presente não é causado pelo meu passado, a menos que eu escolha que seja assim. Para cada dado momento, independentemente das circunstâncias, eu posso escolher novamente. Esse é o seu mantra. Tatua aqui, ó, no seu braço, bota. Escolhe novamente. Vou tatuar, vou fazer uma tatuagem assim, escolhe novamente, né? Para você lembrar que você tem livre-arbítrio. Eu posso escolher a força em vez da fraqueza e o amor em vez do medo. Eu posso escolher abençoar em vez de culpar e me inclinar para o futuro em vez de ser arrastado pelo passado. Então eu posso escolher abençoar os meus vizinhos da churrascada. São meus vizinhos, vou abençoá-los. Mas por que você está abençoando eles?
Eu não estava condenando? Eu não estava cheia de julgamento que eles fizeram a churrascada com pagode na sexta-feira da paixão? Eu posso abençoá-los. São pessoas do bem. Podem não ser cristãos, mas são pessoas do bem que estavam se divertindo em família. Ponto. Eu os abençoo. Ó, comecei a falar e abençoar, o vizinho pedreiro parou de fazer barulho. Os limites de ontem não têm poder sobre as possibilidades ilimitadas deste momento. Porque em Deus todas as coisas são possíveis e em Deus todas as coisas são programadas para serem perfeitas. Eu me faço disponível, eu me disponibilizo para este momento, permitindo que o Espírito de Deus ilumine o meu coração e as trevas da minha mente. A oração. Querido Deus, que este momento presente possa ser um momento sagrado, no qual nada além da sua luz possa brilhar na minha mente e então se estender através de mim. Amém. Então eu só posso estender a luz de Deus se eu pedir para que a luz de Deus brilhe na minha mente, né? Então vamos pedir que a luz de Deus brilhe nas nossas mentes hoje. Hoje é domingo de Páscoa, hoje nós celebramos a ressurreição do Cristo. Hoje é o dia da mensagem da crucificação. Hoje é o dia da mensagem da crucificação. O corpo não é nada, o corpo não existe, né? Vocês lembram lá do filme Avatar, do James Cameron? O cara não entrava no corpo e não saía do corpo na hora que ele queria? Segundo os textos que a gente leu na sexta-feira, na live, então era isso que Jesus fazia. Ele entrava no corpo e saía do corpo a hora que ele queria. Ele desmaterializou um corpo, criou um corpo novo. Ah, Jaque, mas isso tudo é loucura da sua cabeça. E se não for? E se você tivesse sido controlado por toda essa sua culpa inconsciente durante quase 2000 anos? E se o medo que foi instilado aí na sua mente por essas programações egóicas e a culpa e a crença no fato de que você pecou contra Jesus estiverem de alguma maneira trazendo coisas ruins para sua vida? Ai, Jaque, não pode ser. Veja o post que eu fiz ontem no Instagram. E se possível, curta. Se você gostar, veja. Veja o que Jesus falou na lição de ontem. Né? E sobre essa lição de hoje, uma coisa muito importante eu me esqueci de comentar e que eu tô me lembrando agora. A salvação é a minha única função aqui, né? Lembrei, olha que coisa importante que eu já ia esquecer de falar para vocês. Durante a live, alguém me fez a seguinte pergunta que eu não me lembro quem foi. Ah, então o que é isso? A volta de Jesus? Que estão dizendo que Jesus não vai voltar? Que a volta de Jesus é o despertar da consciência crística em nós? É isso? E eu falei, sim, é isso. Quando eu espero a volta de um Jesus físico, tá? Para me salvar, eu tô numa mentalidade extremamente infantil, porque eu tô achando que a salvação vem de fora. Mas, poxa, peraí. É a minha mente que está criando tudo o que está acontecendo na minha vida, não é? Não é a minha mente que está criando? A gente já aprendeu isso ao longo do ano passado, ao longo do ano retrasado inteiros. Então por que eu estou esperando uma salvação que vem de fora? Quando na verdade eu já pratiquei a minha lição de número 96, que diz: a salvação vem do meu único ser, do meu ser uno, da minha consciência crística, que está lá unida a meu Pai. Então isso é outra forma de eu ficar nessa mente egóica. A salvação vem de fora, Jesus vem me salvar. O policial vem me salvar. O presidente da república vem me salvar.
A salvação é a minha única função aqui. Jesus não está dizendo assim, a salvação é a função é a minha função, ele, Jesus, aqui. Não, Jesus está falando que a salvação é a sua única função aqui. E como é que você se salva? E como é que você salva o mundo? Perdoando. Não tem outro jeito. E aí você pula fora da roda do karma, como o David falou ontem. Né? Não tem outro jeito. Ai, já que eu não quero perdoar. Eu quero continuar odiando a todos. Eu quero continuar falando mal do meu marido, aquele empiastro, que senta no sofá, pega a caneca de cerveja dele com o controle remoto e fica lá vendo o jogo de futebol o dia inteiro. Quando acaba o Campeonato Carioca, ele vê o Campeonato Paulista. Quando acaba o Campeonato Paulista, começa o jogo do Campeonato Baiano. Quando estão acabando todos os campeonatos de madrugada, ele vê o campeonato do time de futebol do Sri Lanka, do Tibete, que lá é de dia, aqui é de noite, o campeonato do time japonês. Ele vê. Ele vira à noite vendo o jogo de futebol e bebendo cerveja. Perdoa essa pessoa. Ele não sabe o que faz. Repito o que Jesus falou na cruz: perdoa, Senhor. Eles não sabem o que fazem, essa pessoa não sabe o que faz. Perdoa. E vai você fazer sua maratona de Netflix. Vai sair com as suas amigas. Vai pra manicure. Ah, já que eu não tenho dinheiro pra pagar a manicure, vai fazer suas unhas em casa. Já contei pra vocês que eu faço as minhas unhas, eu só vou na manicure pra pintar. Sou eu que faço minhas unhas. Pé e mão. Vai fazer uma hidratação no seu cabelo. Compra uma argila maravilhosa naquela casa de produtos de beleza. Faz uma máscara de argila. Vai pra academia, fica 1 hora na bicicleta ergométrica. Fica 1 hora no transporte. Ah, Jaque, mas aí as crianças não vão ter o que comer. As crianças vão se virar. Seu marido vai se virar, vai cuidar da sua vida. Porque enquanto você está se ocupando da vida dos outros, você está presa no ressentimento. E se você é homem e está me ouvindo falar isso tudo, talvez a sua esposa faça alguma coisa que te deixe muito ressentido também. Pratique a mesma lição. Vá se conectar com o divino masculino, o masculino sagrado, o masculino saudável do Arcanjo Miguel. Vai para uma academia levantar peso. Vai fazer uma aula de Muay Thai. Vai se conectar com o seu divino masculino, que hoje em dia está sendo tão massacrado, né? Pelas ideologias. De quem? De quem? De quem? Do ego. Vai se conectar com o seu divino masculino. E se você, por um acaso, for aquele homem, esse homem que fica no sofá vendo todos os jogos de futebol com a caneca de cerveja na mão, eu duvido que você o seja, porque dificilmente você estaria aqui assistindo esse vídeo comigo. Mas se você for, então minha sugestão para você é: desliga essa TV. Vai correr na rua. Bota um tênis. Vai pra praia. Leva sua mulher pra praia. Vai se divertir. Vai ajudar sua mulher a fazer um almoço saudável. Vai na feira da sua região comprar coisas gostosas e frescas e façam o almoço juntos. Né? Porque nós precisamos definitivamente aprender a parar de nos anestesiarmos com as distrações do mundo. O que me lembra mais uma coisa importante que o David falou ontem pra gente. Tinham 6.000 pessoas na live do David Wilcock. Vocês têm ideia do que é isso? Eu, na minha live, eu tenho 30 e eu já fico feliz. Ao vivo, né? Tinham 6.000 pessoas assistindo a live daquele homem. E ele tem muitos alunos. Ele tem muitos homens que adoram ele. O que é maravilhoso, né? E o que ele disse pra gente é que nesse período em que a gente tá recebendo as energias ascensionais da Terra, quer dizer que a Terra está recebendo essas energias ascensionais do cosmos, né?
galácticas, na verdade, que nós vivamos vidas mais espirituais, que nós busquemos mais o espírito, né? A nossa vida tem um plano físico, um mental, um emocional, um espiritual. Então, o que ele nos pede é que nós reforcemos a nossa intenção e a nossa prática diária de conexão com o espírito, né? E a sua prática comigo aqui, a sua prática de fazer o exercício do dia, levar esse exercício do dia de uma forma específica para curar a sua criança interior, sem dúvida nenhuma é uma forma maravilhosa de você se conectar com isso, né? Então, a salvação é a sua única função aqui, né? E esta situação ruim aí na sua vida, de forma nenhuma, ela é a vontade de Deus para você. Porque Deus ainda é amor. E essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem da Páscoa, né? Pensem nisso. Como é que fica essa ideia de que Deus quis o sacrifício do seu filho na cruz, se depois o filho ressuscitou? Como é que fica essa ideia? Essas ideias são incompatíveis, né? São incompatíveis, completamente incompatíveis. Por quê? Porque, como a gente falou no dia da live, elas partem de uma premissa errada. Que premissa é essa? Deus não é amor. Deus é um ser vingativo que quer que um de seus filhos pague pelos pecados de todos os outros. O cubo mágico não fecha, a equação não tem equilíbrio, né? Então é sobre isso que eu quero que vocês reflitam hoje. E eu quero que vocês se preparem também, né? Se vocês puderem estar comigo, aqueles que estão levando mais aí, estão tendo mais tempo e mais disponibilidade para realmente estudar o texto de Um Curso em Milagres, né? Hoje à noite, então, a gente vai ter a nossa live. Se não for às 19, vai ser às 20 horas, eu vou avisar pelo post no Instagram, tá? Assim que eu chegar em casa depois dos meus compromissos de Páscoa. Tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. Tá? Vamos sair dessa ideia infantil e egóica de que algo do lado de fora vai nos salvar. Porque agora nós sabemos que só precisamos ser salvos das nossas próprias mentes egóicas. E como é que a gente faz isso? Aí sim, a gente pede ao Divino Espírito Santo, que é a lembrança de Deus em nós, para que ele corrija as nossas mentes. Então vamos pedir a ele agora que ele corrija todos os pensamentos equivocados que nós temos a respeito da crucificação do nosso Mestre Jesus e da ressurreição do nosso Mestre Jesus. Para que nós possamos chegar hoje à noite na live com a mente bem aberta. Para que essa mente possa absorver toda essa luz que vai ser trazida através da leitura e dos comentários dos textos. Tá bom, meus amores? Então é isso. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos hoje à noite. Até mais.